Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Brasília. Com os nossos irmãos, para bendizer, para louvar e agradecer a Deus por mais uma semana maravilhosa. E eu gostaria de estar com os nossos irmãos, antes de iniciarmos nosso momento de adoração, louvar e agradecer a Deus por mais uma semana maravilhosa. João, capítulo 14, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. A palavra do Senhor hoje é para que vocês possam sair daqui convictos de que o Senhor, Ele quer ser conhecido. Ele quer te levar para um lugar de intimidade, onde você pode conhecê-lo de uma forma verdadeira. Não somente conhecer por causa de alguém que falou de uma experiência, ou por causa de alguém que falou que teve um momento surreal com o Senhor, mas você vai ser daqueles que vai ter a experiência da intimidade, no qual o Senhor vai poder ser conhecido de forma íntima, e isso vai te transformar de dentro para fora. E um outro ponto desses versos que nós vemos aqui é que Ele nos convida a acalmar o coração e crer que Ele tem um futuro lindo para nós, que é na eternidade junto com Ele. Então, que nós possamos estar renovando as nossas esperanças, pedir para a nossa alma, aquieta a alma, que os nossos sentimentos possam estar no controle do Espírito, para que nós possamos estar aqui convictos do nosso futuro celestial, que é estar com o Senhor. E existe um lugar para mim e para você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, levante suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Nós queremos declarar para nossa alma neste momento: aquieta a alma, não se perturbe, que as tribulações, que as perseguições, que os problemas não venham interferir na minha fé e na esperança de que um dia tudo isso passará. Em nome de Jesus, nós queremos crer no que essa palavra de Deus diz. Jesus, o próprio Jesus nos diz que Ele iria nos preparar um lugar onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais preocupações. Vai ser um lugar onde nós podemos estar no gozo do Senhor. E nós cremos, Pai, que este lugar, em breve nós estaremos como igreja, como corpo de Cristo. E neste momento e nesta noite nós queremos renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria, renovar a nossa fé, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, porque sabemos que há um futuro digno para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui, porque nós temos liberdade de te buscar, porque nós podemos orar, porque nós podemos, Senhor, através daquilo que o Senhor entrega, saúde física, levantar as nossas mãos, respirar. Nós podemos, Senhor, entregar o nosso melhor louvor a Ti. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aí do seu lugar comece a agradecer a Deus e dizer obrigada, Senhor. Obrigada porque muitos queriam estar onde eu estou hoje, e às vezes estão numa cama de hospital, ou às vezes estão em circunstâncias difíceis,
que fazem com que eles não possam ter o privilégio de estar aqui, mas eu hoje estou. Então eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer e crer que o Senhor tem uma palavra de vida ao meu coração nessa noite. E eu sairei daqui totalmente tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos também declarar que este ambiente é preparado para que a tua manifestação aconteça. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo espírito maligno que se levanta, tentando trazer frieza, tentando trazer os céus de bronze. Em nome de Jesus, nós declaramos, como um povo profético, que este lugar está preparado para que a glória de Deus se manifeste, para que a luz de Cristo esteja neste lugar e que nós possamos sair daqui totalmente cheios do Espírito Santo, para que em nome de Jesus possamos ser bênção para essa geração, ser bênção para este momento que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos declarar nessa noite que o Senhor é bom. O Senhor é bom na sua vida. Você está aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome dEle, amém? Aleluia! Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor rendem-lhe graças, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom. Declare nessa noite que Ele é bom. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Oh, Senhor, obrigada, porque a sua misericórdia se renova dia após dia, a sua graça sobre as nossas vidas. Você pode agradecer aí do seu lugar? Levante a sua voz e exalta o nome dEle.
Aleluia! Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Oh, Senhor. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem algo marcado para você? Que Ele tem uma palavra a falar no teu coração? Talvez uma cura, uma libertação. Coloque no pensamento. Coloque diante de Deus. E Ele atenderá as suas orações. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória valem mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que 1000. Vamos juntos declarar? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória valem mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que 1000. Estar na tua presença, Senhor, vale mais. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Seja atraído por essa presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória valem mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais que em mim. A presença do Senhor vale mais. A presença preciosa do Senhor vale mais. Você pode fechar os teus olhos nessa noite, render teu coração ao Senhor, levantar as tuas mãos. Chame a presença dEle, chame o manifestar dEle aqui nesta noite. Teu amigo Espírito Santo já se faz presente. Teu amigo Espírito Santo já se encontra aqui nesta noite. E Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Venha, Senhor. Vem com cura e todo seu. Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Peça. Peça e receberá. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Se você deseja o Espírito Santo, outra vez peça. Levante as tuas mãos e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito de Deus. Vem manifestar os teus sinais. Vem aquecer os nossos corações. Nosso amigo Santo Espírito, aleluia, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Desce com teu fogo aqui nessa noite, Senhor. E com seu fogo vem nos batizar. Desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem
Diga: eu te desejo, Senhor. E por mais que declaremos com a nossa boca, eu te desejo, parece que existe um sentimento egoísta dentro de nós que quer bloquear este encontro verdadeiro entre o Senhor e a sua igreja, entre nós e Ele. Que você possa, em nome de Jesus, declarar nesta noite que nada, absolutamente nada, pode impedir você de receber tudo aquilo que o céu tem preparado para a tua vida, porque o inferno conspira o tempo todo para você viver mais terra do que céu, e assim não desfrutar da vida que Deus preparou para você. Deus, Ele quer te renovar nesta noite. Deus, antes de te colocar de pé, Ele vai te colocar de joelhos, para que você incline a sua face, para que você possa se quebrantar e se humilhar diante dEle, porque a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Deus pode te promover, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida. Tudo que você deve fazer é buscar de forma intensa a sua presença, a sua glória, a sua unção, o seu poder, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Desejamos outra vez. Aleluia. Aqui. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua glória, pela tua unção, pelo teu poder neste lugar. Diga comigo: obrigado, Senhor. Diga: eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo. Diga: eu te quero mais. Derrama sobre a minha vida do teu bálsamo, do teu óleo fresco, da tua unção. Quebra, despedaça e destrói todo jugo de Satanás. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões. Me perdoa, Deus, pelo meu coração insensível, pela minha teimosia e rebeldia, porque eu quero, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que Tu tens para a minha vida, e a minha carne não pode impedir de se manifestar profeticamente o que Tu tens para mim neste tempo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, glória a Deus. Vocês estão tão longe, eu gostaria que vocês se aproximassem e ficassem bem pertinho. Amém? Imagina que é Jesus aqui, pode sentar. Imagina que é Jesus aqui, você ia disputar, não ia? Ah, eu quero sentar aqui pertinho. Pode ser no degrau,
pode ser aqui em cima. Por quê? Porque nós devemos ter o coração de Maria e não de Marta. Conhecem a história? Marta, ela não entendia muito bem daquilo que o céu queria comunicar. Então ela achava que tinha que fazer algo, ela tinha que trabalhar. E ela queria receber bem Jesus. Aí Jesus está lá, e quando Jesus entra, ele vem com propósito. Só que Marta não entendia isso. Ela pensava que ela tinha que fazer alguma coisa para ele, ao invés dela receber o que o céu estava preparando para a sua vida. Então, ela começa a bater panela, colocar água no fogo para fazer café. E Jesus diz assim que Marta preferiu a melhor parte. Por quê? Porque ela se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, quando nós estamos muito longe, às vezes, não digo sempre, depende de cada um, da sua unidade de tempo de concentração. Tem gente que qualquer coisinha que acontece, ele se distrai. Então, quando ele está longe, a sua visão panorâmica, ela fica ampliada. Então, você precisa ter foco, para nada tirar você daquele momento que deve ser tão especial. Porque todos nós que viemos aqui, antes de recebermos, viemos para dar. E tudo começa quando você dá a sua atenção, quando você dá tudo de si, quando você se concentra, quando você foca, quando você compreende que para Deus se manifestar, há necessidade de renunciar, abrir mão, muitas vezes de uma semana difícil, complicada, cheia de problemas. Aí você chega aqui e diz assim: Deus, eu estou aqui. Você está aqui para ser renovado. Você está aqui para ser tratado. Agora há pouco eu falei do bálsamo de Gileade. É do remédio que só o céu tem. É o remédio que fecha as nossas feridas e que não deixa nem cicatrizes. Fala do óleo fresco, da unção do Espírito. Então, tem muitas pessoas que elas assistem culto, mas elas não participam. Nós precisamos fazer o culto. Nós precisamos prestar o culto. Então, você precisa aprender a orar de maneira fervorosa, desde o começo do culto. Às vezes, a gente fala reunião, né? Mas reunião não pode substituir o nosso culto. Porque uma reunião, ela não é tão importante quanto o culto. Se bem que, quando nós nos reunimos em nome dEle. Então, se trata de um culto. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. Então, a gente chega aqui, antes de receber alguma coisa, nós damos a nossa reverência, prestamos o nosso culto em temor. Então, é desta forma que algo acontece no reino invisível. É assim que algo acontece no reino espiritual. Porque eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu tenho que sair daqui diferente de como eu entrei. E por incrível que pareça, tem gente que sai de um culto pior do que quando ele entrou. E a culpa muitas vezes não é do altar. A culpa muitas vezes não é de quem ministra. É por conta de entraves que o diabo ele levanta e você se distrai, você não foca e você não presta atenção. E por um descuido, você entra aqui de forma humana e sai daqui de forma humana. Nós saímos daqui muito passivos. E você tem que entender: Deus, eu estou indo,
para te entregar o meu melhor culto. E o diabo diz: não pode ser. Você não está na sua melhor fase espiritual. Eu estou indo para te entregar o meu melhor culto. Aí o diabo diz: a semana foi complicada, foi difícil, foi problemática. E você sabe que o pior está para vir ainda, acontecer ainda. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Sabe por quê? Porque Deus blinda o seu povo. Quando a gente fala do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos blinda contra setas inflamadas e envenenadas do diabo, do inferno. Todos os dias ele se reúne com os seus maiorais para discutir como é que eu vou esfriar esta pessoa na sua fé. Como que eu vou roubar a sua fé? Como que eu vou destruir a sua fé? É por isso que muitos desistem no meio do caminho. É por isso que muitos começam bem e terminam mal. Abacuque diz: reaviva em mim a fé no meio do tempo. Por quê? Porque essa trajetória do começo até o final pode de repente trazer desânimo, desmotivação, desencorajamento. Mas quando a palavra se renova no nosso coração dia a dia, amados, não tem tempo ruim para nós. É isso que significa ser de Deus. E tem gente que proclama mais a derrota do que a vitória. Parece que tem mais valor aquilo que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. A gente fala mais do que é negativo, pernicioso, prejudicial, do que a gente fala das coisas de Deus. Se recuse a abrir a tua boca para falar das coisas que o diabo quer que você fale. Começa a falar de vida, esperança, fé. Começa a declarar: eu estou passando por este deserto, por este estreito, por este aperto, mas em nome de Jesus, em breve tudo vai mudar, porque a minha bênção já está a caminho. Então nós temos que ter esta coragem, esta ousadia, esta intrepidez, esta valentia, de dizer: não, eu não entrego os pontos. Eu sei que dá vontade de desistir de tudo. Aí você diz: não sou eu quem estabelece este tempo, é Deus na minha vida. Aí você descansa e confia. Porque o diabo o tempo todo ele vai querer atacar você. Aí ele fala nos teus pensamentos, ele fala no teu coração. E você não pode aceitar. A palavra nos ensina que devemos trazer cativo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Então você tem que filtrar. Esse pensamento que eu estou tendo é de Deus ou é do diabo? Bem, está me enfraquecendo, está me chateando, está me aborrecendo, está me deprimindo, está me deixando down para baixo. Então é do diabo. Eu não aceito. Eu trago este pensamento cativo a Jesus Cristo. E profetizo o contrário. Eu profetizo alegria, eu profetizo paz, eu profetizo prosperidade, eu profetizo livramento, eu profetizo o milagre de Deus em nome de Jesus. É assim que tem que ser. Então imagina só, quando um dardo acerta você, aí você fica se arrastando durante a semana. A semana passa a ser tão complicada, difícil, problemática, parece que é interminável. Imagina só, de repente você pega e arranca aquele dardo. Em nome de Jesus, nada pode me deter. Diga isso: nada pode
me deter, nada pode me parar. Quando você compreende isso, você vai viver o melhor tempo da sua vida em nome de Jesus. Pode ser que até hoje você tenha ouvido: as coisas não estão mudando, as coisas não vão mudar, o pior está por vir. Mas o diabo é mentiroso, diz a Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 23. Um versículo bem conhecido. Salmo 23. Versículo de número 5. A última parte. Diz assim: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Só aí. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preste atenção, o cálice fala de um recipiente, de um reservatório dentro de nós, em nosso coração, que precisa estar cheio. E se está vazio, nós vamos ser muito humanos, naturais, carnais. E por conta disso, nós vamos viver escravos daqueles pecados que impedem a nossa vida de fluir e de acontecer. Você já parou para pensar que se você vivesse para Deus de forma sincera e completa, muitas das situações que você está passando hoje, você não viveria mais? Muitas coisas que você já está buscando há tantos anos, já teria se estabelecido como bênção. Você viveria o teu milagre dia a dia, porque você é o milagre. Só que tem gente que não compreende isso. Quando Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Existia sobre a vida daquele homem agora uma bênção proveniente do Altíssimo. E por conta daquilo que ele recebe, porque está em nós, receber ou não receber. Quando eu recebo e digo, agora eu entendi, Deus não está dizendo para Abraão: Abraão, você vai ter coisas. Ele está dizendo: Abraão, você é uma bênção. E por ele ser uma bênção, ele vai viver grandes coisas. Então preste atenção, nós chegamos para Deus e dizemos assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê isso e aquilo outro. Só que na verdade, nós estamos focados na mão de Deus, naquilo que Ele pode nos oferecer, naquilo que Ele pode nos dar, quando na verdade nós devemos estar focados nele. Quando focamos nele, descobrimos o propósito dele para a nossa vida. E ele chega para Abraão e diz: Abraão, você, a partir de agora, vai ser bendito, abençoado e feliz, porque a minha vontade vai se estabelecer na sua vida. Não significa que Abraão era perfeito, a gente conhece, a gente sabe a história de Abraão, mas ele tinha um coração sincero. Compreende isso? Se você tiver um coração sincero, Deus tem que encontrar você com um coração sincero, puro, honesto, transparente. Você precisa estar disposto a receber daquilo que Ele tem profeticamente para você. Abraão nem imaginava o que aconteceria com ele.
Ele recebe um chamado e Deus diz: Abraão, a partir de agora, você vai ser abençoado. E ele creu. A palavra diz em Hebreus que ele creu contra a esperança. Ele tinha um foco de receber o maior milagre da sua vida. Ele tinha um sonho que era de ter um filho. Deus tinha preparado para ele este filho. Ele tentou, através de atalhos, resolver por si mesmo uma situação. Mas preste atenção, você precisa aprender a esperar o tempo certo, chamado de tempo de Deus. Quando nós queimamos a largada, nós vamos ter problemas. Quando nós formos retardatários, nós vamos ter problemas. Mas quando você está sincronizado com o tempo, o relógio de Deus, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Talvez hoje você esteja vivendo aquilo que é comum. As bênçãos podem estar gotejando sobre a sua vida, legal. Tem um ditado que diz: antes pingar do que secar. Mas quando você compreende o que Deus tem para mim é algo muito maior, melhor e superior, eu vou viver a bênção sem medida. Só que a boa parte do povo de Deus não vai viver esta bênção sem medida, porque não existe comprometimento. Só existe comprometimento quando há entrega. Aqui o salmista Davi, ele está dizendo: unges a minha cabeça. Cabeça fala de comando. Cabeça fala de governo. Cabeça fala de discernimento. É claro que Deus fala no Espírito, mas é interpretado, é traduzido pela alma, pela mente. E se eu não sei a maneira como Deus faz, pode ser que aqui tem uma mensagem e aqui eu não discerna a mensagem. Eu não diferencie aquilo que é do céu com aquilo que é da terra. Dia desses, uma irmã me parou na entrada do culto e falou: pastor, eu estou para fazer um negócio, mas não estou me sentindo em paz. Sabe, o nosso espírito sabe de coisas que a nossa alma não sabe. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso espírito, mas é traduzido, é interpretado pela alma, pela mente. Aí eu disse: se você não está sentindo de Deus fazer, não faça. Porque tem coisa que parece que você está lavando o pé com meia. Tem alguma coisa errada. Você não sabe ao certo o que é, mas tem alguma coisa te incomodando. Então não faça. Por exemplo, eu quando quero fazer algo, um negócio, eu procuro Deus. E nunca faça isso. Deus tem que falar no teu tempo. Deus tem que falar no Cronos e não no Kairos. O nosso tempo é impreciso. Por exemplo, o rapaz conhece uma moça hoje. Aí diz assim: pastor, estamos em oração para ver se é da vontade de Deus. No domingo já vem de mão dada para a igreja. Então ele não esperou o tempo de Deus. É uma característica daquele que é menino na fé. Você vai com uma criança para o supermercado e diz assim: olha, eu vou comprar para você o doce, mas é para comer só depois do almoço. Quando você descuida, olha para o retrovisor e vê, ele está todo lambuzado atrás, porque ele já comeu o doce. Ele não soube esperar o tempo. Então quando nós esperamos, nós vamos fazer isso com muita maturidade.
Esperar exige maturidade. Vou repetir: esperar exige maturidade. E aqueles que são meninos da fé, aqueles que são infantis na fé, eles não sabem esperar. Mas nós precisamos aprender a esperar. Por quê? Porque a espera amadurece, nos amadurece para a bênção. Vou repetir: esperar nos amadurece para a bênção. Porque tem gente que é abençoado e não sabe manter a bênção e perde a bênção. Aí diz: mas não foi Deus, pastor, que fez, não foi Deus quem preparou. Foi, mas você não estava amadurecido para a bênção. E quando a gente não está amadurecido, a gente é impulsivo, inconsequente, inconstante, irresponsável. Então nós precisamos depender do Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele precisa guiar a igreja. E a igreja do nosso tempo, ela está sendo guiada pela carne. Ela está se movendo por conta de circunstâncias, adversidades, situações, problemas, dificuldades e lutas. Nós precisamos nos mover de acordo com a palavra. Aconteceu qualquer coisa com você, você vai dizer assim: eu vou buscar Deus na palavra. Eu vou me fortalecer na palavra. Eu vou buscar direção na palavra. Nunca você vai fazer nada de impulso. Nunca tome decisões de impulso, porque você vai se arrepender. Então nós temos que aprender a esperar. Esperar não o nosso tempo, mas o tempo dele. Porque ele tem um tempo para nós. Então a palavra diz aqui: prepara, ou melhor, unges a minha cabeça com óleo. Eu preciso que este óleo mude os meus pensamentos. Eu preciso que este óleo me dê clareza de pensamentos. Eu preciso que este óleo me revele a verdadeira vontade de Deus. E tem coisa que você não vai entender na tua mente, mas você vai obedecer. E você vai se sentir confortável para fazer isso. Muitas vezes a gente quer entender tudo, quer compreender tudo. E olha só, desde que você nasceu, você foi treinado para andar na carne. Agora você se converte, entrega a vida a Jesus, desce as águas e passa a viver uma nova vida. Que nova vida é esta? No Espírito. Então agora você tem que ser treinado a andar no Espírito. Porque andar na carne a gente já sabe. Quer ver? Como é fácil para nós alcançarmos o ápice dos prazeres carnais. Por quê? Estamos treinados. Desde muito cedo nós nos treinamos a fazer aquilo que nos dá prazer. E nós queremos intensificar o nível de prazer. Agora a gente é de Deus, então eu preciso buscar intensificar aquilo que é do Espírito na minha vida. Aí eu vou ter prazer em buscar, em servir, em fazer aquilo que é espiritual. Jesus dizia: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu, tendo a consciência de que ele não estava aqui para fazer a sua própria vontade. E o que nós fazemos? Eu mando na minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. É aí
que nós entramos em rota de colisão com Deus. É a mulher que não entende o propósito do casamento, porque Deus quer usar o marido para ser protetor e não abusador. Aí a mulher diz: você não manda em mim. O marido não pode querer mandar na esposa. A Bíblia diz que nós não devemos dominar outro da raça humana. A palavra fala a respeito de dominar, mas de dominar a criação. Diz assim: vamos achar aqui o versículo que fala. Me ajudem aí. Em Gênesis, quando fala que o homem deve dominar sobre a criação. Amém? Aí vocês acham, já me fala, canta a bola, e eu leio aqui. Então, nós não podemos dominar outra pessoa, controlar outra pessoa, governar outra pessoa, manipular outra pessoa. Sabe por quê? O que deve dirigir um relacionamento é o amor. E o amor não é opressivo. Diga-me. Gênesis 1, 28. Olha o que diz aí, gente. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Mas Deus não fala para dominar sobre outra pessoa. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Tudo o que devemos fazer para Deus deve ser feito de coração. Sabe o que significa isso? Que nós temos que colocar o nosso coração em tudo aquilo que vai ser permanente na nossa vida, em tudo aquilo que vai ter continuidade. Você não pode, de repente, fazer algo sem colocar o coração, porque se você não coloca o coração, você não vai ter amor. Eu gostaria de falar hoje sobre o quanto Deus ainda tem de você. O quanto Deus ainda tem de você. Olha só, antes de você morrer espiritualmente, você esfria, perde a paixão pelas coisas do céu, deixa de buscar com intensidade. Olha só, quantos irmãos serviram de exemplo para você lá atrás, e você olhava para este irmão e dizia: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Esse irmão, ele é tão de Deus, é tão cheio do Espírito, a conversa dele é outra, é uma pessoa para cima, é uma pessoa que abre a boca com sabedoria, é uma pessoa que transborda do amor de Deus. Mas agora não existe mais intensidade. Antes de morrer espiritualmente, a pessoa se esfria. Imagina só, eu e você, nós estamos aqui nesta noite, refletindo sobre isso, sobre a questão de estar vivo para Deus e morto para o mundo, ou vivo para o mundo e morto para Deus. Nós estamos aqui pontuando algumas coisas que para Deus é importante, mas para nós deixou de ser há muito tempo. Por quê? Nós queremos servir a Deus do nosso jeito.
Então a grande questão, o quanto Deus ainda tem de você. Nós podemos mudar essa pergunta. O quanto você ainda tem de Deus. Porque tem pessoas que é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, elas vão virar as costas para o Senhor. Elas voltarão para o mundo. Alguns voltarão às práticas que tinham antes. Talvez numa religião não cristã, numa seita, num movimento herético. É tão triste quando nós vemos que por conta de não vigiarmos, deixamos de ser exemplo para alguém. Porque a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Nós temos pessoas que são muito sérias e que caminham conosco já há muitos anos. Temos pessoas que se converteram há pouco tempo, mas o grau e o nível de compromisso é tão grande que as pessoas olham para elas como que se elas já fossem há muito tempo cristãs. Porque eu falo, porque nós temos que admirar e elogiar aquilo que é bonito. Porque hoje, se eu perguntar para você quem é referência para você dentro da igreja, me fala pelo menos 3 nomes, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um servo. Aí você vai ter dificuldade, você vai dizer, olha, eu não tenho assim de cabeça alguém para falar. Tem irmãos que se destacam, mas sabe qual é o nosso problema? Ao invés de olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente fica olhando para aquilo que está errado, e a gente deixa de observar aquilo que está certo. Aí a gente acha que é tudo farinha do mesmo saco, e que todo mundo está fora da vontade de Deus, e sem a unção do Espírito. Mas tem gente que dobra os joelhos, gente que passa madrugadas na presença de Deus, gente que jejua vários dias durante a semana, gente que paga um preço alto para que você esteja aqui, como neste culto de sexta-feira, para que possamos continuar embraçando o escudo da fé e empunhando a bandeira de Jeová Nissi. Apocalipse 4, versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você imagina, no grande dia, ao falar o seu nome, o Senhor ter ojeriza, ânsia de vômito, mal-estar. Por quê? Porque nós deveríamos ser quentes, mas nós não escolhemos ser quentes. Preste atenção, tudo depende da sua escolha e decisão. Não existe desculpa para você dizer assim: eu estou desse jeito por culpa do fulano, cicrano e beltrano. Salvação é individual. E outra coisa, trabalhe a autorresponsabilidade na sua vida. Nunca a gente deve dizer, a culpa é do fulano, do cicrano, do beltrano. Lembra da queda do homem? Deus vai falar com Adão, sabe o que o Adão fala? A mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa é tua, me fez pecar. Aí ele foi conversar com a mulher falou, a culpa é da serpente, ela que me deu do fruto para comer. Nós precisamos compreender o que é autorresponsabilidade, e você dizer, minha vida é assim porque eu sou do jeito que eu sou, então eu vou me posicionar, vou me determinar, vou ser perseverante a partir de agora, porque eu quero outra história para a minha vida, em nome de Jesus. Então note,
Nós, muitas vezes, nos julgamos muito espirituais. Mas eu posso estar aqui, frio. Dá para pregar frio. Dá para tocar frio. Dá para cantar frio. Dá para dançar frio. Pode ser que eu não transmita unção. Talvez não manifeste a presença, se isso acontecer pela misericórdia. Dá para a gente fazer ministério frio. Mas muito melhor seria se quente. O dom é irrevogável. Aquilo que nós aprendemos, continuaremos a saber. O problema é não buscar esta unção, não buscar esta unção, não buscar esta unção, este óleo fresco para o cálice transbordar, porque não dá para fazer alguma coisa para Deus hoje sem o cálice transbordar. Aí você vai dizer, eu sou incompreendido, eu fui criticado, nada do que eu faço está bom, porque eu não quero mais fazer nada, eu quero ficar na minha, eu quero só sentar, assistir o culto e ir embora. O último a chegar, o primeiro a ir embora. O que a gente precisa fazer? Trabalhar essa intensidade, aumentar o nível do fogo. A gente precisa queimar, latejar, arder. E eu confesso a vocês, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, a nossa tendência é de esfriar. Eu sou pastor, eu já sei fazer uma pregação temática, expositiva, textual. Eu sei das regras da homilética, hermenêutica, mas não é isso, é vida na vida, é algo que chegue, encontre você e penetre ao teu profundo do teu coração e transforme a tua vida pelo poder do Evangelho. É a gente saber que existe uma unção nos rodopios, nos movimentos, na coreografia da dança. Não é só algo humano, natural, carnal. É a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. É quando a gente abre a boca e começa a cantar e o ambiente se enche da glória. E a pessoa sente vontade de chorar, talvez sem ter motivos para chorar, porque não é um apelo para as emoções. Ela sente o encontro do céu com o seu coração. Ela sente que naquele momento está havendo libertação. Se existe uma prisão dentro de você, saiba, a fechadura fica do lado de dentro. É você quem tem que abrir esta fechadura para poder sair. Quando a gente toca e vai profetizar através do instrumento, quando a pessoa está aqui colhendo a oferta, eu vejo que às vezes a pessoa está ali meio encabrunhada, envergonhada, tímida. Ali é um profeta e uma profetisa de Deus, liberando da bênção do Senhor sobre aqueles que vão contribuir, sobre aqueles que nunca contribuíram, que nunca serviram a Deus com seus bens e com as primícias da sua renda. Aqueles que vão levar a maquininha, entregar um envelope, dar uma caneta. Nós estamos marchando no meio da igreja de forma profética. Ali temos que orar no Espírito Santo, porque só Deus para fazer uma obra redentora também na área de finanças. Quantos irmãos sofrem por privações na área financeira, econômica e material, passando necessidade, falta, escassez, e o Deus provedor habita no nosso meio.
Mas a gente prefere entregar para o diabo do que entregar para Deus, porque o diabo rouba, o diabo tira aquilo que nós deveríamos entregar para ele. Eu já contei para vocês, eu estava num trabalho em São Paulo com Dave Robertson, que faleceu há pouco tempo atrás, um evangelista, um pastor norte-americano, cheio do Espírito Santo. Terminei o trabalho lá com ele, fui numa reunião da Valnice Mil Homens, aí estamos lá na Celso Garcia, na igreja Avivamento da Fé. Eu tinha lá os meus 20 anos de idade. Eu nunca vi Valnice ministrando sobre dinheiro. Naquele dia ela ministrou. E tinha uma unção poderosíssima lá. Aí, eu me lembro que eu fui acompanhado. E nem eu e nem esta pessoa tinha alguma coisa para entregar. Aí eu levantei minha mão e disse assim: Deus, eu gostaria de dar alguma coisa, mas eu não tenho nada para entregar. Aí eu olhei no meu dedo, tinha um anel de ouro com safira azul. Era o meu anel de estimação. Um amigo meu, Ourives, fez aquele anel por conta do meu trabalho do rádio. Foi um mimo, foi um presente para mim. E eu tinha muito carinho por aquele anel. Aí, naquele momento que eu olhei para o anel, eu falei: não pode ser, é o diabo. Aí a Valnice falou: você que sentiu de entregar um anel, uma pulseira, um brinco, uma corrente, uma joia, entrega, que é Deus te mandando. Eu falei: não pode ser, sai no nome de Jesus. Fui roubado no dia seguinte. Antes eu tivesse dado para Deus do que o diabo levado. O diabo é sujo, irmãos. Só que se você tiver um passo na frente dele, ou 10, ou 100, você vai se beneficiar, porque o favor do Senhor será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Como é que você está espiritualmente? Você talvez diga: eu estou bem, obrigado. Vamos fazer um teste rapidinho? Vida de oração. Como é que está a tua vida de oração? Eu oro assim, antes de comer. Pai, obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. Quase morre engasgado com a comida. Tamanha a fome e pressa. Só oro na hora de dormir. E cochila. Eu estou falando de ter uma vida eficaz e eficiente de oração, de trazer Deus para dentro da tua vida. Porque você vai ter que aumentar a unção em você, para quebrar todo o jugo, despedaçar todo o jugo, toda sentença, toda condenação, toda maldição do diabo. Como é que você faz isso? Não é, gente, dizendo assim: queima, assa, frita, cozinha, torra, assa, em nome de Jesus. Não, porque virou jargão. É costume hoje no nosso meio, faz parte do evangeliquez do nosso idioma, está amarrado. Mas não é questão de amarrar e nem de desamarrar. É de você viver e o diabo saber com quem ele está se metendo. Quer ver? Em João capítulo 14, versículo 30, Jesus está no Getsemane, prestes a ser preso. Aí ele diz: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Olha a outra tradução: nada tem comigo. Olha a outra tradução: não tem nada em mim dele, que vem dele, ou que se parece com ele. Jesus está dizendo: eu sou diferente dele. Nós precisamos ser diferentes.
E se você não entender isso no teu espírito, você vai continuar vivendo do jeito que você sempre viveu, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito. Mas quando você compreende a sua posição em Deus, você diz assim: eu não tenho vida de oração. Minha vida de oração é uma vergonha. Contei para vocês dia desses, o irmão estava falindo na sua empresa. Ele me perguntou: pastor, o que eu devo fazer? Eu disse: antes de sair trabalhar, se tranca no teu escritório e ora. E ele dobrava o joelho 1 hora antes de começar seu expediente todos os dias. Até hoje, ele acorda todos os dias às 3 horas da manhã, dobra os joelhos do lado da cama e ora. Prosperou. Deus multiplicou. Hoje ele vive uma vida abastada por conta de uma decisão. Quantas vezes você ouviu Deus falando com você? Preste atenção, não sou eu quem estou falando com você, para você orar, é Deus. Aí você diz assim: Deus, quando foi que o Senhor falou para mim? Em cada pregação, todas as pregações praticamente, nós incentivamos, encorajamos, motivamos os irmãos: ora, se tranca com Deus, fala com Ele, rasga o coração. Os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ninguém disse: ensina a expulsar demônio, profetizar, curar enfermos. Eles disseram: ensina-nos a orar. Então preste atenção, se você não ora, você vai estar frio e vai morrer espiritualmente. Como é que está a sua vida de oração? Então a partir de hoje, falei, eu preciso orar. Se você não sabe como fazer, os líderes da célula vão poder te orientar. Como é que se ora? Jesus disse que fazer a vontade de Deus, para ele era comida e bebida. Quer dizer, do mesmo jeito que o meu corpo precisa ser nutrido, o meu espírito precisa ser nutrido. Então ele se alimentava, se relacionando com Deus, nós do mesmo jeito. Deus não parece distante, parece que não é intocável, parece que Ele não cuida de você. Mas por quê? A oração te aproxima de Deus, a tua oração aproxima você de Deus. Jejum, pelo menos uma vez por semana. E não é para perder peso, é para você ficar sensível à voz de Deus, se fortalecer espiritualmente, adquirir autoridade espiritual. Eu não conheço nenhum crente vitorioso que não tenha uma vida regrada de oração e jejum. Jesus estava cansado, dia difícil, andando a pé, no deserto. Ele dizia: vou orar. Passava a madrugada orando. Subia monte, descia monte. Se isolava das pessoas, porque ele tinha que ter o seu particular com Deus. Ouça o que eu estou te falando. Se você começar a fazer isso, estas coisas que você sente, que você pensa, que você fala, você vai entrar num processo de restauração poderoso. Pastor, eu estou preocupado, solícito, perturbado, endemoniado. Por quê? É falta de revelação no coração. Saiba que você tem um Deus que cuida de você. Deus cuida dos seus filhos. Você não está desamparado à mercê da sorte, perdido, abandonado, esquecido. Deus te ama, e Ele vai manifestar o seu amor através de coisas tão simples. Dia desses eu recebi um áudio que me tocou o coração, por ser tão singelo, tão puro, tão simples. Tem um irmão da igreja, que ele está fazendo uma construção no fundo da sua casa, algo já sonhado há muito tempo. Aí ele foi descansar, ele foi dormir, e ele estava pensando assim: Deus, eu preciso de tábuas, para poder fazer a caixaria
enfim. Aí um irmão liga para ele e diz assim: ô irmão, eu estou me desfazendo aqui de umas tábuas, eu posso levar aí para você? Gente, olha o que Deus faz, coisas simples, pequenas. Deus manifesta o seu amor. Eu me lembro de uma pessoa que deu um testemunho contando que comprou uma geladeira. Um irmão que era metido a rico disse assim: pastor, isso aí não é testemunho, hoje geladeira qualquer um compra. Eu falei: não, senhor. O que ele está fazendo não é dizendo aquilo que você está dizendo. Ele está glorificando a Deus porque ele teve uma conquista na vida dele, se grande ou se pequena. A pessoa nunca tinha tido aquela geladeira dos seus sonhos, e ela conseguiu. Então a Bíblia diz para a gente celebrar com os que celebram. Ou o irmão chega aqui com um carro simples, mas tudo começa assim. Nada nasce grande, o que nasce grande é monstro. Aí compra um carro que não é tão bom, daqui a pouco compra outro melhorzinho, daqui a pouco um outro, até ele chegar num estágio onde ele está legal. Isso é prosperidade, sabia? Prosperidade não é pular desse degrau da escada até aqui em cima. Pode acontecer isso? Pode, o nome disso é milagre. Mas geralmente pela fé é degrau por degrau, é estágio por estágio. E eu vou falar uma coisa: é empolgante a gente lutar, é empolgante a gente conquistar, é empolgante a gente ver no dia a dia as conquistas, por menores que sejam. E é assim com uma casa, é assim com o trabalho, é assim com a vida profissional, é assim em tudo. Só que nós fomos ensinados errado, não é? Por exemplo, teve um dia que eu saí ali no estacionamento, tinha um irmão orando lá, botando a mão no carro. Eu falei: e aí, irmão? Não, eu estou tomando posse deste carro. Eu falei: esse carro é do irmão, esse carro é dele, você não tem que tomar posse deste carro. Então, olha só como é que nós somos egoístas. Aí ele perguntou: pastor, me fala, me dá uma palavra de sabedoria, como é que eu posso chegar a ter um carro desse um dia? Eu falei: olha, primeiro é aprender a ganhar dinheiro, administrar o pouco que você ganha, fazer do pouco muito, aprender a multiplicar, não gastar mais do que ganha, cuidado com o consumismo. Nós não podemos viver pagando conta, dívida. Eu trabalho para pagar conta, pastor, eu trabalho para pagar dívida. Não! A gente pode sair dessa situação. Você pode guardar, esperar um pouquinho, um bocadinho, até o bolo estar pronto para você tirar do forno. Talvez você vá lá e compre à vista, e não pague 2 carros. Compra um, paga 2, na hora de vender, vale meio. Agora, existe um princípio dentro da Bíblia, que é o princípio da semeadura: eu planto para colher. Se eu honro a Deus, Deus pode me honrar. Ele pode mudar a minha sorte. Ele pode estabelecer o seu propósito na minha vida. A Bíblia diz que Deus realiza os desejos do meu coração. Deus quer te ver abençoado. Pastor, Deus quer que eu tenha um bom emprego? É claro. Deus quer que eu ganhe bem? É claro. Deus quer que você seja bem sucedido? É claro. Olha o que diz aí em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha só. Por que a Bíblia tem que estar na minha boca?
Porque eu vou combater os pensamentos errados e os sentimentos errados do meu coração. Então eu devo declarar, pronunciar, decretar e profetizar. Tem crente que fala, pastor, eu oro oração silenciosa. É telepática a minha relação com Deus. Mas você tem que abrir a boca. Primeiro porque você vai fixar a verdade de Deus no teu coração, na tua vida, e o diabo precisa saber que você está reivindicando uma promessa de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Olha como é importante. Porque o diabo ele luta contra você, tanto de dia como de noite. Então eu preciso aprender a meditar nas promessas de Deus em todo o tempo, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder obedecer, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem que vai fazer prosperar o meu caminho? Deus? Está escrito aí, farás prosperar o teu caminho. O meu caminho vai prosperar a partir do momento que eu der um passo em direção a Deus. Aí Ele vai dar quantos passos forem necessários na minha direção. Olha só, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe o que significa ser bem sucedido? Sucesso. E a gente acha que Deus não está preocupado de nos abençoar. Deus quer que você tenha uma vida melhor, mais confortável, mais abençoada. Mas sabe quando é que vem isso? Quando a gente começa a caminhar com Ele, andar com Ele. Aí, aquela oposição espiritual, sabe? Aquilo que vem como herança familiar lá de trás, que quer puxar a gente para trás e afundar, não vai ter mais poder. Em nome de Jesus. Então nós vimos aqui sobre vida de oração, sobre jejum, sobre Bíblia, que a Bíblia tem que fazer parte da nossa vida, amém? Obrigado. É um banquete diário. O que eu recebo de porção do maná do céu todo dia? E não é só você pegar, por exemplo, um versículo na caixinha de promessa, e nem pegar e dizer assim, Senhor, fala comigo, Xandai, Xandai, Xandai. Teve um irmão que estava desesperado, e ele fez isso. Ele pegou, fala comigo, Senhor, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. E Judas se enforcou. Falei, não é possível, não é de Deus não. Ele fechou, aí ele abriu de novo, o que o Senhor mandar fazer eu faço. Xandai, Xandai, Xandai. Vai tu e faz o mesmo. Ele falou, não é possível um negócio desse. Aí ele fechou de novo. Ele falou, não, Deus, fala de novo, fala, confirma, Xandai, Xandai, Xandai. Vai lá de novo. O que tendes de fazer, faze-o depressa. Não é da vontade de Deus que você faça assim. Você tem que todo dia estar orado, estar jejuado, estar lendo a Bíblia constantemente. Olha, muitas das setas inflamadas do diabo, envenenadas, não vão tocar em você. Então, como é que está a tua vida de oração, de jejum, de Bíblia, igreja? Porque tem irmãos que acham que, depois do Covid, não precisa ir na igreja sempre. E agora existe um movimento na internet, onde o espírito do anticristo já está por detrás. Tem irmão que fala, não, eu sou da igreja, pastor, mas eu sou da igreja online. Quando o senhor está lá fazendo a ceia, eu pego um biscoito Tostines, água e sal, uma groselha, e eu faço aqui a minha santa ceia. Muitos estão dizendo que a igreja é dispensável. Jesus morreu pela igreja, gente. A igreja nasceu em Jesus. Então a gente vem com vontade ou sem vontade. Muitas vezes a gente vem se arrastando, mas vem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus olha para o sacrifício de vocês que chegam aqui num culto de sexta-feira como este.
Eu me lembro de um irmão que todo culto que ele fazia, ele colocava uma semente de milho dentro de uma garrafa. Ele morava na zona rural. Todo culto ele colocava lá uma semente de milho dentro da garrafa. E um dia, ele estava correndo demais e ele esqueceu de colocar a semente de milho dentro da garrafa. Ele estava na igreja dizendo: Deus, me perdoa, eu não coloquei a semente de milho dentro da garrafa. Aí Deus disse assim no coração dele: pois este culto foi o culto que eu recebi, todos os outros eu não recebi, por conta da vaidade do coração dele. Ele estava indo fazer a sua obrigação religiosa, mas naquele dia, cansado, com problema, com luta, doente, se arrastando, ele foi. Aí Deus disse: esse eu recebi. Então tem culto que o diabo vai dizer assim: não, vai, fica em casa. Você fala: agora eu vou no nome de Jesus. Deus tem mistério para a minha vida, eu vou em nome de Jesus. Então a pessoa ela perde a frequência, porque está esfriando, está morrendo espiritualmente. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, tá bom? Me permitam. É brincadeira de pastor. Pastor, quando está conversando com o outro, fala: a gente sabe quando a pessoa está saindo da igreja. Aí o outro diz assim: como é que você sabe? Ele fala assim: o irmão sentava na frente, depois ele passa a sentar no meio, depois ele está perto da porta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu acho que não é verdade não. Então, vida de oração, de jejum, leitura da Bíblia, igreja, célula. Já começamos com a célula. Você precisa fazer parte de uma célula, ser um líder de célula. Abrir uma célula na sua casa. Como é que está o seu serviço? Por exemplo, antes a pessoa era tão assim, abnegada. Era apaixonante ver o carinho que a pessoa servia a Jesus. E os irmãos. Mas daqui a pouco acaba. Eu tive um irmão na igreja das antigas. Ele hoje é pastor. Mas naquela época ele ficava atrás do balcão. Os irmãos da maldade até apelidaram que o ministério dele era o ministério do balcão. Ó, os irmãos são do mal. Ele ficava lá e dizia: não, eu já ajudei muito, eu já fiz muito, agora eu vou deixar os novos fazer. Eu não quero mais fazer nada. Amados, nós mais velhos servimos de exemplo para os mais novos. E nós temos que fazer a nossa parte. Amém? A palavra, ela nos encoraja a buscar. Vinde, buscai, achegai-vos. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e coma. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O que é que nós devemos fazer? É dizer assim: Deus, eu não quero fazer parte daquela parte, ou não quero ser. Sabe o que significa medíocre? É mediano. A Janaína tinha uma manicure, ela falava medíocrites. Essas pessoas são medíocrites. Está valendo, a gente entende. Mas preste atenção. Será que a gente não está ali na média? Sabe por quê? Preste atenção. Somos nós quem vamos atear fogo na igreja. Levantar um povo avivado, cheio do Espírito, para poder estar aqui louvando e adorando no poder do alto. Somos nós, porque se existe ainda uma fagulha, se existe ainda em nós uma centelha, a Bíblia diz em Tiago que uma fagulha, uma centelha incendeia uma floresta.
em breve nós podemos ver este lugar todo tomado. Teve um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor, o que o senhor acha da gente não ter mais reunião de sexta? Eu falei: eu acho que eu estou pensando também de não ter mais no domingo. Ele falou: não, domingo tem gente. Olha para quem está do teu lado e pergunta: você é gente? A Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Olha só, os arautos da derrota. É mais fácil fechar as portas, é ou não é? Ficar no celular, ficar no filme, ficar no noticiário, ficar na série, ficar, sei lá, fazendo o quê? Do que estar aqui dizendo: Senhor, eu estou clamando por aquele irmão que desanimou, que está fraco, que está desistindo, que está depondo as armas, que jogou a toalha, que precisa, Senhor, de oração, de intercessão. Sabe por quê? É oposição espiritual, amados. É oposição espiritual. Você pode ver, a mulher fala: amor, você vai na igreja hoje? Ele fala: não. Ah, então fica aí que eu estou indo. O marido tem que conscientizar a esposa conscientizar o marido, salvo de coisas justificáveis, porque tem, às vezes a pessoa está adoentada, às vezes a pessoa não está bem, igual hoje eu não estou com a garganta legal, me perguntaram: quem que vai pregar sexta? Eu falei: euzinho, eu mesmo. Aí toma lá um remedinho, dá uma turbinada, é ou não é? E vem. Tem irmão que fala para mim: pastor, você tem que tomar energético. Energético, Charlie, olha, energético. Eu sei o que vai dentro desse energético. Não tomo não. E põe também Coca-Cola, e põe não sei o que, e só vai tinindo, pastor. Energético. Preste atenção. Imagina só, olha para quem está ao teu lado e diz: Deus conta com você. Aí a gente fala assim, pergunta, ele fala: tem certeza? Pergunta aí, tem certeza? Moisés disse assim: ó, eu acho que não dá para ser. Porque a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Os estudiosos dizem que ele era gago. Aí não tem desculpa. Deus disse assim: colocarei Arão do teu lado, ele vai ser sua boca. Aí, ferrou. Não dá para ter desculpa, gente. Deus está falando para você orar. Presta atenção, olha para quem está ao teu lado e diga assim: até quando você vai ser desobediente? Deus mandou você jejuar. Pergunta aí: até quando você vai ser desobediente? Deus mandou você ler Bíblia. Pergunta aí: até quando você vai ser desobediente? Deus mandou você ser mais assíduo aos cultos. Aí pergunta: até quando você vai ser desobediente? Ó, tem irmãos que só vêm no culto quando está na escala de serviço. Ele não assiste culto, ele vem para ficar fazendo alguma coisa. Não pode ser assim. Eu prefiro que fique aqui dentro que lá fora. Marta e Maria. Você imagina? Uma vez no mês vem para cumprir escala e não vem no culto. Aí depois: pastor, você não sabe o que eu estou passando, minha vida está complicada por demais. Pastor, estou quase largando essa mulher, estou ficando louco. O diabo armou, Senhor, uma arapuca para a minha vida. Esses filhos, tudo. Eu falei: irmão, não fala assim. Seus filhos são uma bênção, seus filhos são uma herança no Senhor. Amém? Olha só, até quando você não vai frequentar uma célula? Diga aí para ele: até quando?
Como é que eu disse há pouco? Seja obediente, como que é? Seja obediente. Seja obediente. Diga aí para quem está do seu lado, seja obediente. Contribuição, gente. Não, mas peraí, Deus é rico, pastor. É verdade, Deus é rico, dono de todo o ouro e de toda a prata. O nosso dinheiro não vai fazer Deus mais rico ou mais pobre, mas vai fazer a diferença para a sua vida, e é para abençoar a sua obra na terra. Nós somos patrocinadores da obra de Deus na terra. No domingo a gente vai ter a nossa ceia, e na ceia a gente traz a nossa oferta especial, a nossa oferta alçada, a nossa oferta de amor. Nós separamos o nosso melhor. Gente, dia 10 é o dia mais desafiador que nós temos. Dia 10, dia 20 e dia 30, graças a Deus. Já acabou mais um mês, né? Eu vi lá na internet Stallone tudo estourado, né? Olho roxo, sangrando. Outubro já acabou. Que venha novembro. Mas Deus tem sido misericordioso para conosco. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, para espantar o sono. Diga assim comigo: Deus, eu preciso melhorar a minha intensidade. Nenhum amor é fraco. Meu amor precisa ser forte. Eu preciso ser intenso. Eu preciso ser contínuo. Eu preciso dar sequência a tudo aquilo que eu começo. Eu começo bem, mas no meio do caminho a marcha pula. Deus, tem misericórdia de mim e me ajude a ser diferente, porque eu quero andar na tua presença e nos teus caminhos. Eu não quero, Senhor, sofrer mais e colher frutos da minha teimosia. Me ajuda, Senhor, pelo teu Espírito, a viver uma vida abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça uma oração, você e Deus aí. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
Pai, o Senhor conhece a fragilidade, as debilidades, a inconsistência, o tropeçar, o cair de cada um que aqui está. Mas o Senhor também conhece o levantar, porque Tu és o socorro. Deus, em nome de Jesus, olha para este irmão, olha para esta irmã, ouve a sua oração, o seu pedido, a sua súplica, o seu clamor. Eu creio na Tua bênção e no Teu milagre, em nome de Jesus, amém, e diga graças a Deus. Podemos assentar? Aleluia. O Emílio está ali. Tudo bem, Emílio? Que bom te ver, viu? A Neia. Tudo bem, Neia? É Pércius, né? E Cláudia. Tudo bem? Graças a Deus. Aí do seu lado, Simone. É a irmã do Everaldo? As duas? Que coisa linda. A gente ama tanto essa família, é como se fosse a minha, é como se eu estivesse conhecendo agora minhas irmãs. Aleluia. Você come lá do feijão, do terreno do pai? Eu ensaiei para comer esse feijão, minha filha, tive que orar, quase não me deram, viu? Quando vier para cá, traga. Não, Everaldo fez, olha, delicioso, viu? Tem que debulhar o feijão, colocou lá na mesa de sinuca dele. Eu olhei aquilo, pensei que era um trabalho. Foi que é aquilo? Mas esse irmão é uma benção. A gente ama demais ele. Pai está bem? Mãe? Todo mundo. Quantos irmãos são, Everaldo? Quantos anos tem o velhinho? 100 anos. Segundo o Everaldo, está tinindo ainda. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Que alegria, viu? Como é teu nome? Maria e Hermínia? Hermelita. Hermerita. Tá certo. Tudo bem, Terezinha? Glória a Deus. Janaína, Rossane, senti só falta. Teve um dia que a Jana veio sozinha, não veio com a sua fiel escudeira. Não é? Fez o cabelo, olha só, né? Deus abençoe. Amados, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, vamos entregar para Deus nesse culto. Separe algo que vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida, que vai abençoar você, meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar ao teu coração. Nós temos uma maquininha de cartão ali que você pode fazer o seu débito, o Pix. Nós temos ali o nosso QR Code em nome da igreja, 01014-097/54. Nós queremos que Deus tenha um milagre para a sua vida, amém? Nós vamos cantar este cântico e você tem liberdade de ofertar. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude. Vamos ficar de pé? É minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Vamos ficar de pé, estenda as mãos para cá, diga: Senhor, obrigado pela tua prosperidade na minha vida. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho vivenciado, recebido, experimentado. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre a minha vida.
Abençoe, Pai, os nossos amigos, os nossos convidados, em nome de Jesus. Abençoe o culto de domingo, que a tua igreja esteja toda aqui e que possamos ter um culto muito abençoado para teu louvor, honra e glória. Está abençoadas as ofertas, amém. Na verdade, Veraldo, eu já conheço as irmãs, né? Já conheço, né? Uma sim. Quem que eu conheço? É verdade. A outra eu não conhecia. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Deixa eu ver que oração, espera aí. 52. Dá para ir. Que música esses iam? A valsinha é fácil. A valsinha. Não posso viver sem você. Vai lá, pra gente encerrar, vai. Quem precisar ir já pode ir embora, que a gente já terminou, tá bom? Não Posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso. Cumprimente teu irmão aí. Dá um abraço nele. Deus abençoe. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo.